Aí pessoas, mais um diário de bordo. Vou para a parte 2 da minha resenha sobre o livro Tormenta de Espadas. É o livro 3 das Crônicas de Gelo e Fogo, George R. R. Martin. Bom, antes de eu começar com os pontos seguintes, são 15 pontos que eu quero mostrar para vocês de diferença, eu quero chamar a atenção para algo que eu já ouvi falar em outras resenhas ou em comentários tanto na internet quanto de alunos, enfim, de que as primeiras 300 páginas do livro são chatas ou a história não se desenvolve, etc. Isso não é verdade. Só é verdade para aquele tipo de pessoa que imagina que ler esse livro, essa série de livros, é uma constante matança de personagens. Algumas pessoas têm essa expectativa, até porque a série criou um pouco isso, né? Quem será o personagem que vai morrer na quinta, na sexta temporada, sei lá. E isso não é a essência do livro. Os personagens que morrem nos livros, e até na série, eles têm uma jornada. Eles cumprem a chamada jornada do herói, é um roteiro de jornada. E todos eles, não importa o personagem, eles têm um momento para morrer. E eles têm um certo aprendizado a obter, os personagens importantes. E então assim, o Martin ele não mata as pessoas, os personagens por sadismo ou por qualquer para saciar expectativas de leitores ou de enfim, pessoas que estão acompanhando a série. Não. O que acontece? As primeiras 300 páginas são muito interessantes quando você começa a ler o livro com esse envolvimento de entrar no ponto de vista de cada personagem, porque toda obra é com ponto de vista, né? Você vê que cada capítulo tem um nome de um personagem, então você entra na obra e quando você entra na vida do personagem, você tem a oportunidade de acompanhar aspectos que na série não foram abordados, até por falta de tempo, até por questões de série, de mercado mesmo, cinematográfico. Mas, por exemplo, você consegue perceber no livro, entrando na mente da Kathleen, por exemplo, como foi a relação dela com a irmã, né? A situação conturbada que era a vida das duas, o modo de elas viverem, como foi o envolvimento do Mindinho, né? nessa o Petit, né? Na vida das duas, como era a relação da Kathleen com o pai, como o casamento da Kathleen foi um casamento que ela não se interessou, e menos ainda para a irmã. A irmã, ainda a Kathleen, ela acabou admirando o Robert, aliás, Robert não, puxa vida, esqueci o nome do Stark, Ned Stark, e a Kathleen, a irmã da Kathleen, que eu acabei de esquecer o nome dela também, mas a irmã da Kathleen, como ela, quando casou com o Lord Arryn, a irmã da Kathleen, a Lisa, né? Como para ela foi um martírio casar com a Lisa, porque ela era apaixonada pelo Petit, né? Isso tu vai descobrindo ao longo do livro. Então você descobre uma série de coisas importantes a respeito da psique dos personagens. Outra coisa importante, você consegue perceber no livro como o Robb Stark, quando ele casa com aquela moça que eu já falei sobre ela, que ela era vassala dos Lannister, como quando ele conhece a família dela e casa com ela, ele acaba renegando valores de honra, valores importantes que são simbolizados e valores importantes que são da família dos Stark, e como ali ele começa a morrer. Robb Stark ele começa a morrer quando ele toma essa iniciativa desse casamento. E você vê isso na simbologia do lobo. Vocês sabem que cada um dos filhos do Ned Stark tem um lobo. E o Robb Stark, ele renega o seu lobo. Isso fica bem claro no livro. O Robb Stark, quando ele casa com essa guria, que eu esqueci o nome também, mas ele, por conta do lobo, veja, o lobo sempre estranhou a família dessa guria, o lobo não aceitava tanto ela quanto a família dela, porque é como se o lobo simbolicamente significasse esse cumprimento das promessas, essa importância maior, que o Ned Stark ele sempre foi alguém que se preocupava mais com o dever
do que com o seu próprio bem-estar. O Ned Stark ele sempre colocou a lei, a ordem, o Estado, o social, inclusive, né, a ordem social acima dos seus interesses. Ned Stark era um estadista, um pensamento de estadista, ainda que equivocado na estratégia. E isso estava bem no espírito dos Stark, e o Robb Stark ele renega isso. Ele renega em nome de um amor, em nome de um sentimento dele, individual. E o lobo, que simboliza todo esse antepassado, esse mundo passado, ele acaba estranhando, né, ela. E o que o Robb Stark faz com o seu lobo? Ele isola. O Robb Stark ele tira o lobo do convívio dele. E a Catelyn percebe isso. Logo que ela chega e revê o seu filho, ela percebe. Isso na série não foi explorado. E isso é um ponto muito legal que tu vê nessas tais 300 páginas, ou primeira metade do livro, antes do tal do Casamento Vermelho. Bom, para falar de mais, isso não era o que eu ia falar. Vou falar de mais alguns pontos de diferença do livro e da série. Esse ainda poderia ser um ponto, mas não é um ponto específico, né? Isso é algo que simplesmente não aparece na série, mas eu quero falar de divergências. O terceiro ponto que eu quero mostrar para vocês é sobre o Barristan Selmy. Lembra do Barristan Selmy? O Barristan Selmy é um personagem que lá no primeiro livro ele é o chefe da guarda real, e ele na série aparece, ele é demitido pelo Joffrey, né? É Barristan o Ousado, né? E ele é demitido pelo Joffrey, e depois ele simplesmente desaparece durante um bom tempo, e ele ressurge lá acredito que na terceira temporada, para Daenerys. Ele vai atrás da Daenerys. Só que no livro é muito mais legal, porque ele aparece disfarçado no livro. Bom, zona de spoiler total, tá? Eu já tinha falado isso no outro vídeo. No livro ele aparece disfarçado. Disfarçado como? Ele vem como... ele está com uma barba gigante, ele é chamado de Arstan Barba Branca, e ele é escudeiro de um sujeito que é o Belvas o Forte. Belvas o Forte é um escravo lá de Meereen, que lutava, né, como os escravos de Meereen fazem, e ele virou escudeiro. Esse Arstan Barba Branca virou o escudeiro do Belvas o Forte, que o escudeiro é uma posição subalterna, uma posição que geralmente é um jovem aprendiz de soldado, aprendiz de guerreiro assume, mas ele era então ele é um sujeito humilde, do outro lado do mundo, e ele encontra e se apresenta para Daenerys. Inclusive ele salva a vida da Daenerys, porque a Daenerys toda hora ela é ameaçada de morte, acontece alguma coisa, alguém quer matar a Daenerys. Ele salva a vida da Daenerys e passa a acompanhar a Daenerys, sendo que ele acompanha ela disfarçado, com essa barba branca e se chamando Arstan Barba Branca. Porém, depois de um tempo, ele acaba confessando. Na verdade, não é que ele confessa, quem descobre mesmo é aquele que é apaixonado pela Daenerys e que também acaba sendo esculachado por ela, né? Acaba sendo expulso por ela. Estou tentando achar o nome dele, eu sou péssimo para guardar nome, mas eu vou achar aqui no nosso anexo. Como é que é o nome? Nessas horas era bom ter um corte no vídeo, né? Mas tudo bem. Tá aqui, ó. Quem descobre que a real identidade, né, do Barba Branca é o... Puxa vida, tia. Que tristeza. Tô ficando velho. É você já deve estar lembrando. Apaixonado pela Daenerys. Ai, meu Deus do céu, onde estará? Aquele anexo. Mormon, Sor Jorah Mormon, né? Filho do velho urso, Sor Jorah. Então o Sor Jorah que acaba desmascarando o Barristan Selmy, e aí, bem na época em que também o Barristan Selmy conta para ela que o Sor Jorah foi o responsável por... ele tinha a responsabilidade de passar as informações para o Robert, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem da série e do livro, eu não vou aqui explorar. Mas o que é interessante é isso, é o modo como o Barristan Selmy
aparece para Daenerys, que é muito mais legal no livro do que na série. Outra coisa interessante, para terminar esse vídeo, que já está em 10 minutos, é o fato de que o Barristan Selmy, ele conta para Daenerys coisas interessantíssimas. Esse é o quarto ponto de diferença. O Barristan Selmy, no livro, ele conta coisas sobre o Rhaegar Targaryen, que foi o irmão, que era o irmão da Daenerys. E isso é sensacional, porque o irmão da Daenerys era um personagem que a gente tem uma... Na série nem aparece, nem tem nenhuma remissão sobre ele, mas no livro ele é um personagem importantíssimo, porque ali, no envolvimento do irmão da Daenerys com a irmã do Ned Stark, que por sua vez era prometida para se casar com o Robert Baratheon, esse triângulo que surge e que a gente fica ao longo do livro querendo saber mais sobre essa história, isso começa a ser desvendado lentamente pelo Barristan Selmy, com as conversas dele com a Daenerys. E ele fala o seguinte, isso é outra coisa legal, porque o Barristan Selmy nessas conversas, ele explica como é que era o Rhaegar. A gente descobre que o Rhaegar Targaryen, na verdade, não era um grande guerreiro. Ele mas ele era muito mais vocacionado para arte, para outras coisas. Ele não tinha muito interesse em guerra, em se tornar um rei. O que ele queria era cuidar do amor dele, que era a irmã do Ned Stark. Então, muito legal, muito mais interessante você ler o livro por toda essa profundidade. E outra coisa importante é que o Rhaegar Targaryen, no livro vocês vão ver como ele morre. Você não sabe isso na série, não tem isso claro na série. Você vai descobrir uma série de coisas importantes. E eu até esqueci, eu ia falar mais algumas coisas, mas por enquanto vamos ficar com esses pontos de diferença, já são 4. Eu disse que esse vídeo era 15 pontos, eu já estou na segunda parte, até agora só vi 2. Mas na próxima parte agora eu vou encher de pontos de diferença para a gente ir adiante e terminar essa resenha que não vai terminar nunca desse jeito, porque é muito ponto de diferença.